misericórdias que o Senhor tem derramado na nossa vida, só podemos dizer que estamos maravilhados com a presença dele, amém? Estou maravilhado por tua glória, estou maravilhado pelo teu poder. Estou maravilhado pelo teu amor que te levou à cruz por mim. Estou maravilhado por tua glória, estou maravilhado pelo teu poder.
maravilhado por tua glória. Sou maravilhado pelo teu poder. Sou maravilhado pelo teu amor que te levou à cruz por mim. Estou maravilhado por tua glória. Sou maravilhado pelo teu poder. Estou maravilhado pelo teu amor que te levou à cruz por mim. Ao contemplar o mistério do Calvário, Jesus pregado no madeiro, quem tem toda a autoridade, se entregando por inteiro, o Criador do universo, mostrando seu amor por mim. Ao contemplar o mistério do Calvário, Jesus pregado no madeiro, quem tem toda a autoridade, se entregando por inteiro, o Criador do universo, mostrando seu amor por mim. Estou maravilhado por tua glória. Estou maravilhado pelo teu poder. Estou maravilhado pelo teu amor que te levou à cruz por mim. Nosso coração se alegra, Pai, de estarmos novamente aqui nesse local, nos reunindo como família e poder te adorar, e poder te louvar, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Quão precioso é poder estar na tua presença, quão precioso é poder estar congregando com os irmãos, poder testemunhar da tua maravilha, dos teus testemunhos, poder testemunhar da tua grandeza, da tua bondade, da tua misericórdia, Pai. Nós te louvamos, Senhor, te louvamos pela vida de cada familiar, pela vida de cada membro da nossa igreja, pela vida dos nossos pastores, por todos aqueles que o Senhor deu a vitória em meio ao Covid, Senhor, por todos aqueles que o Senhor tem amparado, Pai. Nosso coração se alegra de estarmos aqui reunidos hoje, nessa noite, te louvando, agradecendo o teu santo nome, Pai. Precioso é a tua presença, Senhor, maravilhados estamos diante de ti. Tu és o nosso Rei dos Reis, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Dos reis, do Senhor, eu te adorarei na beleza da tua santidade, pois tu és o
pois tu és o belo e eterno Salvador, renderei a ti louvor, toma minha vida, faz de mim um vaso em tuas mãos, toma os meus caminhos, me faz andar em tua direção, toma minha vida, faz de mim um vaso em tuas mãos, toma os meus caminhos, me faz andar em tua direção. Renova-me com teu amor, transforma meu coração, Senhor, eu viverei para o teu louvor, creio em Jesus, meu Salvador. Renova-me com teu amor, transforma meu coração, Senhor, eu viverei para o teu louvor, creio em Jesus, meu Salvador. Toma minha vida, faz de mim um vaso em tuas mãos, toma os caminhos, me faz andar em tua direção, toma minha vida, faz de mim um vaso em tuas mãos, toma os meus caminhos, me faz andar em tua direção, toma minha vida, faz de mim um vaso em tuas mãos, toma os meus caminhos, me faz andar em tua direção. Renova-me com teu amor, transforma meu coração, Senhor, eu viverei para o teu louvor, creio em Jesus, meu Salvador. Renova-me com teu amor, transforma meu coração, Senhor, eu viverei para o teu louvor, creio em Jesus, meu Salvador. Toma minha vida, faz de mim um vaso em tuas mãos, toma os meus caminhos, me faz andar em tua direção.
graça, Deus de bondade, Deus de amor. Oh Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelas tuas maravilhas. Te agradecemos, ó Deus, por poder estar aqui agora, Deus, vivenciando este momento, reunidos, ó Pai, pela tua presença fluindo em nossos corações. Ó Deus, nós te agradecemos, pedimos, Senhor, continua a conduzir, Senhor, este momento, conduzir, ó Deus, a tua palavra, conduzir, Deus, ministrando aos nossos corações. Ministra a tua vida, Senhor, ministra o teu poder, ó Deus, ministra o teu grande amor, ministra a tua verdade, ministra, Senhor Deus, tudo aquilo que nós somos necessitados de receber de Ti. E nessa noite, como igreja, nós nos reunimos para receber, Pai. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Você pode sentar. Você que já está sentado, né, aí no sofá da sua casa, você que já está, como sempre, aí alguns estão deitados na cama, só não pode dormir, viu? Pelo amor de Deus. Esse é o momento de estarmos reverentes, não importa, né, se você não está aqui neste salão, mas onde você esteja, que seu coração esteja agora voltado para a palavra de Deus, voltado para aquilo que o Senhor tem a compartilhar conosco. E eis aqui novamente, né, eu recebi mais uma oportunidade de compartilhar com os irmãos, e tem algo que o Senhor tem trazido ao meu coração nesses dias, e acaba sendo uma certa continuidade do que foi falado no domingo passado. A gente teve no comecinho um problema na conexão, né? Mandamos um novo link, agora já estamos acertando isso, e espero que tudo ocorra bem até o final, né? Senão nós temos um plano B de gravar, né, o culto e também o áudio, para depois editar e publicar essas mensagens. Mas como é importante nós estarmos conectados mesmo ao que o Senhor está movendo, não apenas, né, as transmissões do que tem sido falado, né, mas ao mover de Deus nesses dias, algo que o Senhor está falando nesses dias. Eu estive ouvindo algumas mensagens de alguns pastores que também têm transmitido os seus cultos, né, e o bom que tem acontecido nesses dias, de uma certa forma, é isso, né, alguns que ainda não estavam nessa prática, nós mesmos gravávamos e depois publicávamos, mas não tinha como você acompanhar outros irmãos, outros pastores, exceto que houvesse a gravação. Hoje praticamente todo mundo, né, está gravando, mesmo os que estão em reuniões presenciais, mas já estão também aderindo a esse meio de tecnologia através da gravação. E acompanhando alguns pastores, algumas coisas, eu vi assim uma boa semelhança, pelo menos naqueles que têm uma harmonia maior com a nossa fé, né, com aquilo que nós cremos, uma boa sintonia sobre aquilo que Deus está falando com cada um, né? E o assunto que eu desejo compartilhar, então, continuando a respeito das provações. No domingo passado, eu havia falado sobre provações gerais e provações específicas, né? A partir de uma revelação que o Senhor tinha trazido ao meu coração na parábola do semeador, mostrando que a questão da planta que havia secado, que havia murchado pela questão das pedras, ela tinha sido provada ou pela escassez de água ou pelo excesso de sol, ou as duas coisas juntas, né? Isso é um tipo de provação que veio sobre todos, veio sobre a que estava nos espinhos também, mas a raiz dela já tinha mais profundidade, não tinha as pedras atrapalhando. Veio sobre a que caiu em solo fértil, mas essa tinha as suas raízes profundas e não tinha nem mesmo os espinhos, então para ela isso não foi problema, né? Mas para essa então, que não tinha suas raízes profundas, essa que estava lidando com a dificuldade das pedras, essa infelizmente teve então, foi reprovada durante a aprovação, uma aprovação geral. Mas nós vimos que há aprovações específicas que elas vêm sobre um grupo de pessoas específico ou sobre um indivíduo específico. Nós falamos, por exemplo, sobre o caso de Paulo. Paulo é um dos melhores exemplos para nós percebermos a respeito
das provações, né? Ele foi muito provado e perseguido, tanto por ser cristão, como também pelo seu temperamento, pela maneira como ele se posicionava. Talvez outros cristãos, outros apóstolos não foram tão perseguidos como ele, um pouco devia ao seu chamado, né? Aquilo que Deus tinha chamado ele para cumprir e realizar. Mas ele mesmo declara, nós lemos que ele diz, né, que ele completou a carreira, combateu o bom combate, guardou a fé. E no livro de Atos 20 nós havíamos lido, então, ele dizendo o seguinte, no versículo 18 a 20: vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente com muitas lágrimas, suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Queria então que a gente orasse mais uma vez, para que o Senhor continuasse nos ensinando, tanto através da vida de Paulo, como também através da vida de Jó, que nós vamos compartilhar nessa noite, a respeito de situações que acontecem e vão acontecer ainda mais, a respeito de provações específicas, e como o nosso coração precisa se preparar, como nós, a respeito do nosso espírito, da nossa fé, precisamos nos preparar nesses dias, para correspondermos às provações, e sermos então aprovados, sermos vitoriosos, como a Rose estava testemunhando aqui a sua vitória, eu também testemunhei, outros irmãos estão vivendo milagres de Deus, né, vivendo o sobrenatural de Deus. Assim, nós precisamos realmente firmar ainda mais as nossas raízes, a nossa fé no Senhor, para recebermos. Então feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento e pela direção que o Senhor nos dá, por aquilo que o Senhor está falando à sua igreja, não apenas aqui ao Ministério Grão de Moçada de Goiânia, mas o Senhor tem falado à sua igreja, ó Deus, no Brasil, o Senhor tem falado à sua igreja no mundo, acerca do tempo em que vivemos, e como é importante realmente estarmos apercebidos, como é importante estarmos sensíveis, como é importante, ó Deus, estarmos disponíveis, prontos, para corresponder, para andar, para mover, para acompanhar o seu mover sobre a terra, para acompanhar aquilo que o Senhor está fazendo, para que nós sejamos alinhados, sintonizados, sincronizados, Deus, a Ti, Senhor, ao Teu coração, e não perdermos, Senhor, não acabarmos sendo prejudicados, Senhor Deus, por muitas vezes negligenciarmos, ou por nos distanciarmos do centro da sua vontade. Então que o Senhor abençoe a esse momento, os nossos corações estejam preparados, ó Deus, nossos ouvidos, toda a nossa concentração e atenção agora esteja no Senhor, na sua palavra. E eu peço mais uma vez, Deus, para que o Senhor abençoe aqui a transmissão, ó Deus, para que ela permaneça estável, Senhor, e possa alcançar a cada um dos nossos irmãos em seus lares, em suas casas, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor encha nossos corações de paz e tranquilidade nesse momento, para o fluir do Senhor através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Então, se nós pudéssemos fazer uma lista, e eu estava estudando um site que eu participo de um estudo bíblico chamado Esboçando Ideias, muito interessante. Ele apresenta uma lista cronológica das 10 maiores provações, tribulações, perseguições que Paulo sofreu especificamente por ser cristão e por ser também o seu chamado, né? Não quer dizer que a gente vá lidar exatamente com o mesmo que ele teve que lidar, mas o fato é que essas provações vieram sobre ele e vieram de uma forma específica. Às vezes nem outros cristãos sofreram a mesma medida de provação, de perseguição que ele sofreu. E então, colocando assim mais ou menos numa sequência, desde o momento em que ele se converte ali na cidade de Damasco, até o encerramento da sua carreira, onde ele declara que guardou a fé, combateu o bom combate, lá em Roma, né? Nós temos aqui então essas passagens. Eu não vou ler as passagens, mas vou mencioná-las, né, e fazer um breve comentário sobre ela, conforme eu vi assim nessa lista. Achei
muito interessante compartilhar com vocês, ok? Depois vocês podem anotar ou podem ver no vídeo, né, a gravação, para verem isso. A primeira delas foi logo quando ele, ali em Damasco, começou então a se envolver. Isso não foi de um dia para o outro, irmãos. Alguns falam que ele passou até um período assim de 5 ou 10 anos ali naquela cidade, né, compartilhando. Então nós temos assim algumas estimativas, né, de como foi esse período lá. Mas o fato é que ele teve o seu momento de conversão e começou a então estudar com base em muito conhecimento que ele já tinha, por ser um fariseu, por ser alguém, né, que já era então conhecedor da lei, dos mandamentos, dos profetas. Ele passou então a se destacar, tomar proeminência, e logo os judeus ali da cidade de Damasco então se ajuntaram para querer matar Paulo, e ele teve que fugir da cidade dentro de um cesto, né, literalmente assim eu não sei, né, como que seria para caber Paulo, não sei a medida de Paulo, um balaio, né, tipo esses que coloca milho, né, então amarraram ele. Esse texto está registrado, né, lá em 2 Coríntios 11, dos versículos 32 e 33, mas também está registrado no livro de Atos, né, logo no capítulo 9, logo após falar da conversão de Paulo, tem essa passagem lá. No segundo momento, fala que ele foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Então, Antioquia, não sei se você já estudou um pouco no livro de Atos, logo quando acontece a perseguição em Jerusalém, e os discípulos que estavam lá se espalham, a Antioquia se torna um novo centro de desenvolvimento do Evangelho, de crescimento do Evangelho, uma base, uma referência. Tanto que Paulo e Silas são enviados a partir de Antioquia para a viagem missionária que ele começa a fazer, e depois faz uma segunda etapa, e enfim uma terceira etapa, né? E então, lá em Antioquia, quando se começava ali a formar essa base da igreja, essa estrutura principal da igreja, Paulo, né, já sofre nova perseguição, os judeus conspiram para o matar, né, e novamente ele tem que sair fugido. Uma terceira vez agora, ele não foge, agora ele toma as pedradas, né, lá na cidade de Listra. Ele chega quase à morte, né, nesse apedrejamento, né, isso está lá em Atos 14, versículo 19, você vê que a gente está avançando praticamente o livro de Atos, porque a partir da conversão de Paulo, de Saulo que se torna Paulo, né, Damasco, praticamente o livro de Atos acompanha a vida dele, né, já não faz muitas menções a respeito do que aconteceu no restante da igreja. Então a gente entende que o narrador, que é o Lucas, né, que escreve tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, até o momento em que Saulo se converte, ele escreve coisas provavelmente que ele não vivenciou. Mas a partir do momento da conversão de Paulo, dá para ver que ele, além de falar já como estando fazendo parte do que ele está mencionando, ele se inclui, né, nos pronomes dentro do texto, mas ele acompanha Paulo então praticamente nesse período todo, e por isso que ele narra com tantos detalhes, passa a ser um Big Brother da vida de Paulo, né, o livro de Atos então. E logo na Macedônia, então, o quarto momento de grande provação, né, ele é perseguido, tem que sair fugido, foge novamente de Antioquia, em Listra ele é apedrejado, agora na Macedônia ele é açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco. Lá no livro de Atos 16, do 23 a 24, nós temos essa menção. O quinto momento, né, continuando aí, foi a perseguição pelos judeus de Tessalônica. Sabe aquela menção que Paulo faz a respeito dos crentes de Bereia? O que ele fala sobre os bereanos? Quem sabe me dizer? Paulo fala a respeito dos bereanos que eles eram mais nobres, e essa menção de nobreza, na verdade, ele quis dizer no sentido assim, que eles eram mais dedicados, que eles eram mais piedosos, que eles eram mais cuidadosos, né? Zelosos em ouvir o que estava sendo dito e conferir nas escrituras se aquilo era assim mesmo, né? E não simplesmente ouvir, concordar e dizer é isso mesmo, ou então rejeitar sem permitir que a palavra penetrasse ao coração, né? Então
ele foi perseguido pelos judeus de Tessalônica por ter pregado em Bereia. O motivo dele ter pregado em Bereia levou ele a ter sido rejeitado em Tessalônica e perseguido mais uma vez pelos judeus. Isso está lá em Atos 17, do 13 a 14. Nós também temos aí uma menção conhecida de Paulo pregando na cidade de Éfeso, né? E quando ele então prega a respeito contra os outros deuses, né? Uma grande confusão surge na cidade, principalmente por causa da deusa Diana, né? Que era adorada naquele lugar. A idolatria a Diana naquele lugar leva a uma grande confusão, né? Os ourives que estavam temendo ficar sem seu lucro, porque eles produziam imagens, né? E vendiam, eles lucravam pela idolatria, perseguem a Paulo, e nós temos aqui a sexta menção de uma perseguição específica contra ele. Então, tanto da parte dos judeus religiosos, né, que faziam isso, como também das pessoas do mundo que estavam perdendo o seu lucro, né, devido ao engano e à idolatria que era promovida, perseguem a Paulo. Na sétima perseguição nós temos o caso de Jerusalém, quando ele é acusado injustamente por levar um grego até o templo. Os judeus religiosos, mais uma vez, sentem como se Paulo tivesse profanado o templo, e então perseguem ele mais uma vez é quase morto, né? Então ele menciona que ele foi apedrejado até a morte quase 2 vezes. Nós temos essa menção, né, lá no começo, outra agora em Atos 21, do 27 a 31, em Jerusalém, isso acontece de novo. Na reta final, na oitava perseguição que Paulo sofre, já no capítulo 27, dos versículos 13 a 20, ele então é preso, enviado a Roma e sofre um naufrágio, né? Que situação complicada essa, né? Nem o mar está ajudando Paulo, né, a se manter vivo. Mais uma vez acontece essa situação de prova. Agora já não é mais apenas sobre ele, mas todo mundo que está no barco entra né, na mesma situação. E nós temos ainda uma menção que na ilha de Malta, Paulo, estando lá no capítulo 28 de Atos, versículo 3, ele é picado por uma cobra, né? Que provação, irmãos. Alguns que a gente tem comentado aí nesses dias, falando sobre as medicações contra a epidemia, contra coronavírus e tudo mais. Aí tem uma piadinha que fala sobre chá de cocô de cachorro. Talvez alguém saiba sobre essa piada, vai lembrar do que eu estou falando. Mas o fato é que ele não tinha recursos lá, né? Ele não tinha nada. Então, assim, se Paulo tivesse morrido ali, irmãos, nessa provação natural, porque ser picado por uma cobra todo mundo não é porque ele era cristão que ele foi. Mas eu vejo que foi uma tentativa do diabo de encerrar o ministério de Paulo naquele momento. O diabo não prevê o futuro, mas eu imagino que ele enxergava que a chegada de Paulo em Roma, mesmo que ele estava indo para ser julgado, e lá em Roma ele seria morto, mas a chegada dele em Roma, a capital do império, poderia trazer um impacto, e de fato trouxe um grande impacto ao crescimento do evangelho, irmãos. Não sei se você sabe desse fato, mas as principais cartas e o maior número de cartas escritas por Paulo foi exatamente a partir de Roma. Aquilo que num primeiro momento era algo ruim, ele estando preso, né, se tornou em um benefício para nós hoje, porque ele não estando preso, ele ajudaria a pregação do evangelho, o crescimento da igreja naqueles dias. Mas o que seria para nós o conhecimento acerca da palavra de Deus, do evangelho e dos ensinamentos e princípios bíblicos e de como a igreja viveu, se Paulo não tivesse escrito a quantidade de cartas que ele escreveu, e nós não pudéssemos hoje ler esses escritos e poder extrair deles ensinamentos preciosos para direcionar as nossas vidas como igreja. Imagina se nós tivéssemos apenas os evangelhos e, né, as demais cartas, não tivéssemos a grande riqueza de cartas que Deus usou o apóstolo Paulo para escrever e que nos ajuda tanto, que complementa muita coisa importante acerca dos ensinamentos de Cristo. Então nós temos essa tentativa do inimigo, eu acredito, usando essa serpente para matar a Paulo,
mas o Senhor cumpre nele a palavra de que coisa mortífera não mataria aqueles que tinham a sua fé firmada no Senhor. Quanto maior a profundidade das nossas raízes, irmãos, maior o nível de milagre, de sobrenatural que nós vamos experimentar em Deus. E Paulo, de fato, estava com as suas raízes muito firmadas. Ele passou por uma provação como essa e ele sobreviveu, né? Então, isso serve de exemplo para nós. Paulo lidou não apenas com perseguições e provações específicas, mas até mesmo algo que acontece a todos nós, como uma picada de uma cobra, como, né, pegar uma doença, uma enfermidade. Não é tudo que está, não é tudo sobre a história de Paulo que está narrado na Bíblia, mas somente aquilo que Deus inspirou os homens e eles tiveram como sendo algo essencial para registrar, e Deus preservou para que chegasse até nós. Mas com certeza haveriam muitos outros testemunhos, muitas outras coisas tremendas e poderosas durante toda essa vida, durante mais de 40 anos, né, que tenha sido esse ministério na vida de Paulo e na vida dos demais apóstolos. E por fim, o 10º da lista, que não está narrado nas Escrituras, mas com certeza nós temos assim provas, né, da tradição histórica acerca da morte de Paulo em Roma, né, e o mais provável é que ele tenha sido mesmo decapitado. Afinal de contas, nos dias de Nero, como imperador, né, Paulo então estava lá em Roma sendo julgado, e a decapitação seria o final, né, a parte final. É bom que, né, ele não precisou viver depois de decapitado, né, ali foi o encerramento, mas a ameaça, né, dessa grande maldade, né, dessa provação final, com certeza atormenta a alma. Diante da morte, irmãos, como nós reagimos? Nós negamos a fé, né, diante de uma ameaça que não seja apenas no sentido verbal, no sentido ofensivo, mas algo que nos coloque numa situação de morte eminente, seja por uma provação geral, seja por uma provação específica. Nós mantemos a fé, né? Nós precisamos nos preparar para isso, precisamos estar com o nosso coração firmado no Senhor, né? Sabemos que uma das coisas profetizadas acerca dos finais dos tempos e do anticristo é a marca da besta, e seja qual a polêmica que ela causar, mas diante da ameaça da morte, nós vamos ser provados na nossa fé, chegaremos a esse ponto. Os cristãos, nos dias da igreja, foram provados assim, lançados aos leões, nos locais aí de entretenimento para os romanos, né, nos coliseus e outros lugares, enfim. E, de fato, nos nossos dias, aqui no Brasil, nós não vivemos, né, próximo dessa realidade, mas nos nossos dias nós sabemos de cristãos no mundo que estão passando por isso, né? Muitas vezes há entre países, né, que são muçulmanos, né, na sua grande maioria, uma resistência. Não digo de todos, não digo que todo muçulmano seja resistente, né, e seja um perseguidor da igreja, mas há dentre os muçulmanos radicais, extremistas, né, que de fato perseguem e matam cristãos. Há governos, né, muitos deles vistos, né, por causa do comunismo, que perseguem, prendem e matam cristãos por professarem a sua fé em Cristo. Então há pessoas assim que estão passando por isso, e nós poderíamos dizer que durante a história da humanidade, não apenas nos nossos dias, né, mas houveram muitos outros momentos de provações, sejam elas de ordem financeira, natural, né, houve muitas coisas que marcaram a história. Mas nós vemos, irmãos, que mesmo para provações gerais, mesmo para provações específicas, o Senhor manifesta a sua graça, o Senhor manifesta o seu consolo para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam, e até mesmo o prejuízo que essa ameaça, que essa perseguição, que essa provação pode nos causar. Nós temos quantos testemunhos aonde o Senhor reverte em uma restituição
em algo, às vezes, muitas vezes maior do que o que foi causado pela provação, pela perseguição, como, por exemplo, o caso de Jó, né? Paulo, nós não vemos uma narrativa tão clara dele, a não ser por ele falar que ele viveu momentos de dificuldade, mas também viveu momentos de abundância. Ele sabia lidar com qualquer tipo de situação, aprendeu isso, amadureceu para que aprendesse isso. Então, entendemos que ele teve momentos não apenas de lutas, dificuldades, mas também de abundância, né? De momentos de poder desfrutar de recursos, de relacionamento, de comunhão, de bênçãos de Deus. Mas o caso de Jó é um caso em que foca exatamente esse processo de alguém que está vivendo uma vida aparentemente piedosa, servindo a Deus, passa por uma provação terrível, uma provação específica, direta a ele, que tinha o alvo, né, sobre Jó, e como ele lida com isso, e como ele é então vitorioso e restituído por Deus de uma forma tão maravilhosa ao final. Isso eu gostaria de trazer nessa noite e mencionarmos um pouco sobre essa experiência e aprendermos através de alguns pontos muito importantes dessa história, né? Jó, nós não sabemos se a sua história narrada aqui seria uma parábola poética, né, contada aí talvez, né, por Salomão, é um dos possíveis autores, ou se de fato o que está escrito tenha sido baseado em fatos reais e tenha sido escrito, por exemplo, por Moisés, talvez algo dos seus dias, né, durante o período ali, logo após o dilúvio, ou até mesmo se seria uma história anterior ao dilúvio, mas que tenha sido preservado, né? A Bíblia faz menção de um livro chamado Livro de Enoque, que entendemos que ele se perdeu. Há livros de Enoque circulando aí, inclusive pelas redes sociais, mas ele não tem uma comprovação de que tenha sido originalmente esse livro, que é mencionado por Judas, um meio-irmão de Jesus, filho de José e Maria. Ele menciona a respeito desse livro de Enoque, mas nós não temos acesso a ele hoje, né? O que temos acesso não é confiável, por isso ele não faz parte do cânon bíblico. Mas o livro de Jó, mesmo sem termos tantas informações importantes acerca dele, ele é mencionado e ele é então preservado aqui nas Escrituras, e ele nos mostra essa história tão impressionante de um homem que foi provado de maneira tão específica, tão dolorosa, há limites que nós não conseguimos nem imaginar, nem próximo do que nós vivemos, né? E como ele passou, como ele lidou com isso, traz ensinamentos importantes para nós crescermos, né? Um texto do Novo Testamento que valida o livro de Jó é a menção de Tiago, também meu irmão de Jesus, filho de José e Maria, que no capítulo 5, nos versículos 10 e 11, ele diz assim: irmãos, tomem como por exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como ele, no final, o Senhor foi bondoso, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então, por três fatos que a gente pode extrair aqui, que eu gostaria de trazer nessa noite, sobre o que Jó passou, pela provação que ele passou, e nós poderíamos comentar. O primeiro é a ação maligna. Nós vamos ler os textos e eu vou mostrar para vocês como a ação maligna foi um fator extremamente importante, e nós precisamos reconhecer que em toda provação há uma ação maligna que está contrária às nossas vidas, que vem realmente contra as nossas vidas com o objetivo de nos prejudicar. Outro ponto importante que nós não podemos negar, mesmo que nós não compreendemos totalmente, mesmo que traga às vezes uma certa polêmica e a gente precise buscar no Senhor para ter um melhor entendimento, é a soberania de Deus, né? Tanto na história de Jó como nos dias de hoje, nós não podemos negar a soberania de Deus como um ser
todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, onde ele fica nessa história, né? E o terceiro ponto, que é o grande finale, que é aquele que, né, nos dá esperança, ânimo e alegria, a vitória de Jó, como que ela se deu. Então nós vamos percorrer aqui algumas passagens, quero que você abra agora para acompanhar comigo. Você pode acompanhar na sua versão, ou pode ouvir também essa menção de Jó a partir do capítulo 1, o início do livro, nos versos 6 em diante. Vamos ler aqui. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde vocês vêm? De onde você vem, né? Deus está direcionando especificamente a Satanás, que apareceu ali. Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro, correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico? Estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, e certamente te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com ele e tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Se você continuar lendo em outro momento o texto, né, se você já leu antes, sabe que Jó, ele perde todos os bens, ele perde os seus empregados e ele perde os seus filhos. Tudo isso de uma vez, em um momento só. A Bíblia narra assim, que ele estava ouvindo a primeira notícia, quando de repente foi chegando outra e outra e outra, e por fim, Jó não tinha mais camelos, jumentos, né? Não tinha mais ovelhas, não tinha mais plantações, não tinha mais empregados e não tinha mais filhos. Que coisa terrível, irmãos, pelo amor de Deus. Imagina você receber a notícia que perdeu o emprego, né? Que seus filhos morreram. A gente não gosta nem de tocar nisso, né? Bate na madeira, porque sai para lá, coisa ruim. Misericórdia, hein? Ficou só a mulher, e ela não era muito daquelas assim apoiadoras, consoladoras, né? A reação dela. Daqui a pouco a gente vai ver. Nesse primeiro momento, nem aparece ela aqui, a esposa dele. Versículo 20 até o 22 fala assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão, em adoração, e disse: saí nu do ventre de minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus. Aqui a gente começa a extrair uma coisa interessantíssima, porque a Bíblia não menciona nesse momento, em outros versículos vai mostrar como Jó chorou diante do Senhor. Mas nesse primeiro momento não menciona, até parece que ele era um homem assim, sabe, firme, né? Homem macho. Mas eu acredito que a Bíblia, assim, o texto apenas não tenha mencionado, mas ele tenha pranteado muito, né? Chorado até secar as lágrimas. Essa é uma palavra que eu estou preparando para uma possível continuidade também sobre esse assunto, é a respeito do choro. Como nós precisamos aprender sobre a teologia do choro. Isso é uma coisa muito interessante. Há muitas menções bíblicas sobre o choro e fala acerca das motivações pelas quais nós choramos. Motivações corretas, motivações incorretas, e como isso biblicamente fala acerca até mesmo do mundo espiritual, como o mundo espiritual reage diante do nosso pranto, diante do nosso choro. Mas como Jó não menciona isso aqui, a gente vai não entrar nesse assunto agora. Mas de fato, irmãos,
um homem que é capaz de se humilhar, um homem que é capaz de entrar em um processo tão profundo de reação à dor, e em nenhum momento culpar a Deus, em nenhum momento pecar contra Deus. Isso é impressionante, né? Porque por muito menos que isso nós murmuramos, por muito menos que isso nós nos revoltamos contra Deus. Nesses dias, como eu disse, passamos por uma provação geral, passamos por situações que ainda são pequenas comparadas a coisas maiores que poderão vir, né, que nós devemos estar preparados. A palavra nos alerta com o fim de nos prepararmos, vigiai e orai, com o propósito de nos prepararmos. Então, não podemos negligenciar e acharmos que vai colar diante de Deus uma desculpa de, Senhor, né, não deu, não consegui, não foi. Mas Deus vai falar, mas meu filho, você procurou, você cuidou do solo do seu coração, você pelo menos tentou aprofundar as raízes mais, para que não acontecesse assim uma provação e você fosse frustrado, fracassado. Então o Senhor ele vem a nós. Eu acredito que Jó tinha um nível de preparação, não diria suficiente, mas pelo menos ele tinha um temor a Deus muito forte, cultivado no seu coração. Ele tinha uma integridade, tanto que nós vemos Deus mencionando, não é Satanás que chega indicando Jó como alvo. E esse é um ponto interessante que eu quero comentar daqui a pouco. Você percebe que a primeira menção vem de quem? Da parte de Deus. E não fosse o bastante o que acontece com seus bens, com seus filhos, nós temos no capítulo 2, a partir do versículo 1, a continuidade aí do processo. Então, num outro momento, os anjos vieram outra vez à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro, correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu sua integridade, apesar de você ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Satanás respondeu, pele por pele, um homem dará tudo o que tem para salvar a sua própria vida. Estende tua mão e tira a saúde dele, certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica, e sua esposa então lhe disse, agora aparece aqui a bendita, né? Você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu, você falou como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Irmãos, como isso aqui é impressionante e nos deixa muitas vezes instigado, né? Nos deixa assim, pensando, nossa, mas por que isso aconteceu, né? Por que as coisas tomaram esse rumo? Que maldade foi essa? A gente vai logo na ideia de por que Deus permitiu isso tudo, né? Por que uma dor assim, provocada a Jó, aparentemente sem motivo? Se você tentar procurar teólogos explicando sobre o porquê que Jó teria, né, passado por isso, nós logo pensamos que haveria alguma brecha, haveria algum pecado, né? O diabo toca nas nossas vidas à medida que damos a ele legalidade. É assim que nós compreendemos, mas não é muito assim que as coisas acontecem na realidade. Nós vemos que há questões que seguem certos princípios e regras, mas há situações também que são muito específicas. Como eu falei, a medida de provação que Paulo sofreu não foi a mesma medida de provação que os outros apóstolos tenham sofrido. Mesmo que alguns tenham sido martirizados, mas aquela narrativa acerca de Paulo no livro de Atos nos mostra alguém que Deus tinha algo específico a cumprir na vida dele. Por isso, né,
a maneira como ele tenha sido preparado pelo próprio Deus, tenha sido algo diferenciado. Agora, eu acredito que Deus, então, conhecendo as provações que nós vamos passar, Ele também deve nos conceder, muitas vezes, oportunidades para nós nos prepararmos para elas. Eu acredito que é o que Ele está fazendo nesses dias. Nós estamos ainda em fase, irmãos, não de já chegar perto da linha de chegada. Nós estamos ainda no início das dores, segundo que a palavra de Deus diz. Ainda há uma preparação que nós temos que buscar em Deus, tanto para vencer o que enfrentamos agora, para que já não venhamos ser desclassificados no início da corrida, como também para que possamos manter firme a chegada, até o momento em que o Senhor vai nos receber com grande alegria e dizer: muito bem, você agora completou a sua carreira, cumpriu o seu bom combate e guardou a sua fé. E algo que eu gostaria assim de mencionar é que Jó, ele não tinha a mesma visão sobre a sua própria história que nós temos aqui. Como eu disse, seja o autor Salomão escrevendo acerca de algo que Deus tenha inspirado ele a escrever, seja de fato possivelmente Moisés ou alguém que tenha escrito a história de vida baseada em fatos reais desse personagem Jó, mas quando ele passava pela situação, provavelmente ele não tinha conhecimento de que havia esse diálogo entre Deus e Satanás. Então, na ótica dele de vivenciar a história, o que ele via era apenas Deus. Ele olhava e enxergava apenas o Deus a quem ele servia, o Deus que realmente cuidava dele. Você vê que o próprio diabo menciona isso: você o protege, você o enriquece, você faz todas essas coisas. É porque provavelmente, irmãos, o diabo já tinha tentado de alguma maneira tocar na vida de Jó. A intenção dele é essa. E perceba uma coisa muito importante: o diabo conhece as nossas fraquezas. Não há um especialista maior nas fraquezas da humanidade do que o diabo. Ele conhece porque ele tem anos de experiência e ele sabe de que forma você é mais vulnerável. Ele conhece de maneira, não no sentido de onisciência, mas ele conhece no sentido de as mesmas teclas, ou no aspecto de poder, de bens materiais, de prazeres, de luxúria, pecados sexuais. Ele tem já um certo know-how, uma certa habilidade em lançar a isca e pegar. E provavelmente ele tenha tentado de todas as formas achar brechas na vida de Jó e não tem encontrado. Então ele só tinha uma ideia: Deus tem alguma coisa especial com esse cara e não deixa, né? Não consigo. Mas, né, nós vemos que ele de fato chega então diante do próprio Deus e começa a questionar a Deus. Essa situação de Jó, quando nós perguntamos por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, Jó talvez seria uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, porque o nosso coração vê essa história e sente a dor da injustiça. Mas por que uma pessoa boa sofre coisas ruins, né? E como eu comecei a mencionar na palavra anterior, provações gerais são fáceis de compreender, porque ela vem sobre todos. Então, é algo que está acontecendo com todos, não tem motivos para que eu ache alguma injustiça. Afinal de contas, o homem deu abertura para que o mal fosse manifestado sobre os homens, sobre a humanidade e sobre a própria criação de Deus. Então, a morte, as doenças, todas as coisas que acontecem fora daquilo que Deus desejava que o homem vivesse, né, surgiu a partir do conhecimento do bem e do mal, o fruto que o homem come no paraíso. Então,
não há como nós atribuirmos a injustiça que é consequência do pecado, né? Não há como. E nós percebemos que Deus, Ele de fato se compadece com a dor do homem. Ele sofre junto com o sofrimento do homem. Quando você vê Cristo andando aqui na terra, você percebe que Ele não apenas ensinava o que Ele tinha que ensinar, Ele não apenas preparava todas as coisas para cumprir o sacrifício na cruz, mas você percebe que uma grande parte do tempo dele é livrando o homem das suas dores, é curando as enfermidades, é libertando da possessão demoníaca, é a todo momento tentando mostrar a esse homem a bondade de Deus, o amor de Deus, e ensinando aos seus discípulos: olha, esse mesmo poder que operou em mim estará acessível a vocês, estará disponível, porque vocês chegarão a fazer coisas maiores do que eu fiz. Se pela fé vocês crerem, vai estar disponível. Então isso nos mostra o quanto Deus se compadece da nossa dor. E eu acredito, irmãos, que, não querendo fazer um pouco do papel de Adão e Eva, quando eles culpam a serpente, né, por tudo que aconteceu, a culpa, né, Adão põe a culpa em Eva, Eva põe a culpa na serpente, né, e aí chega no ponto em que chegou. Mas de fato, se a serpente não estivesse ali no jardim e colocado, né, aquela mensagem duvidosa acerca da palavra de Deus, aquele engano de que Deus não faria o que Ele disse que iria fazer, que o homem não morreria se comesse do fruto, será que ele teria comido? Se não houvesse a ação de Satanás, será que tudo teria acontecido? Então, nós vemos que a ação de Satanás não elimina a responsabilidade humana, mas ele tem a sua parte nessa situação toda, né? Agora, nós vemos o seguinte: quando Satanás pensa que ele está sendo mais esperto do que Deus, o que acontece? Deus mais uma vez mostra como Ele é superior, soberano, quanto Ele é o Altíssimo, onipotente, onisciente, onipresente, e nós não temos nenhuma capacidade de questionar a Ele, sendo Deus, porque nós vemos que, enquanto Satanás pensava que estava preparando uma armadilha para Deus, através da provação de Jó, o que acontece é uma armadilha para Satanás, preparada por Deus. E nós podemos pensar isso porque, como eu disse, a primeira menção é de quem? De Deus. É Deus que aponta Jó. Então, quando a gente vê Satanás instigando Deus para tocar em Jó, é como se Deus já preparasse aqui: você está querendo me confrontar, Satanás? Então eu vou te indicar aqui quem que você vai provar. E Satanás cai na armadilha de Deus, porque no final das contas, o que acontece? Quem é envergonhado em toda a situação? Satanás. Ele é o derrotado dessa história. E não é à toa, irmãos, que o mesmo acontece no Éden. Enquanto o diabo pensava que ele estava destruindo a humanidade, envergonhando Deus, no final da história, o que acontece? É o descendente do homem que esmaga a cabeça da serpente, e o derrotado mais uma vez é quem? Satanás. Mesmo que haja dor, sofrimento, provações, né? Mesmo que a gente não consiga compreender a soberania de Deus, afinal de contas o cordeiro foi morto antes da criação, quer dizer que Deus já previa que isso iria acontecer? Eu acredito que Ele já tinha preparado para essa possibilidade. Ele não foi pego de surpresa. Ele já tinha entendimento que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal era uma tentação para o homem, e que ele poderia cair. Então, caso o diabo agisse, caso o homem fosse seduzido, caso o homem pecasse, havia então preparado por Deus uma redenção para esse homem no futuro. Mas novamente eu falo, eu ouvi um comentarista
falando esses dias, aquele ditado, né? Enquanto você está indo, eu já estou voltando há muito tempo, né? É como se Deus dissesse para Satanás: enquanto você está indo, Satanás, eu já estou voltando desde a eternidade. Eu conheço muito mais do que você, né? E não é Satanás, irmãos, que vai conseguir frustrar os planos de Deus. Isso nunca aconteceu, por mais que aparente, por mais que você vê ali José recebendo um sonho profético, e depois o que acontece? Ele é colocado sobre rei, sobre os seus pais e irmãos, ele é preso, ele é vendido como escravo, ele vai parar na cadeia de fato, e de repente o que parecia totalmente frustrado, o diabo conseguiu atrapalhar o plano de Deus de colocar José como governador sobre a terra naqueles dias. Uma virada na história acontece. Então, quando Paulo diz aquele texto, né, tão conhecido de Romanos 8, 28, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Você pode ter certeza, irmão, você pode ter certeza de que Deus criou a sua vida para um propósito. Você não está aqui por acaso, você não foi alguém que apareceu no mundo porque alguma coisa deu errado no relacionamento dos seus pais, ou porque houve um abuso, ou que houve qualquer coisa. Por mais que o inimigo tenha criado uma falsa imagem de que você não era para estar aqui, de que a sua vida não tem sentido, não tem significado, não tem valor, a verdade é, Deus tem um propósito para as nossas vidas, Ele tem um chamado para todos nós. Isso começa com o ir de pregar o Evangelho, mas isso continua com todas as outras coisas que o Senhor realiza através do seu povo, da sua igreja, com todos os dons e com tudo aquilo que Ele faz através dos seus escolhidos, todas as grandes obras que Ele quer realizar. Existe um chamado para a sua vida, e se você conheceu o amor de Deus através de Cristo Jesus, mesmo que você hoje não se veja como um grande amante apaixonado do Senhor, mas se o amor de Deus penetra o seu coração, você começa a amar a Deus, você começa a caminhar para perto do Senhor, você pelo menos é atraído por Ele para isso. O mínimo de amor de Deus está no seu coração, você se torna capacitado a amar a Deus. Então deixa eu dizer, essa palavra é para você: todas as coisas irão cooperar para o seu bem. Enquanto você tiver clareza do chamado de Deus, do propósito de Deus, enquanto você tiver o amor de Deus em seu coração, sendo aquecido, sendo aumentado a cada dia, Deus tem o poder para fazer todas as coisas cooperarem para o seu bem. Esse é o exemplo do que aconteceu no Éden, esse é o exemplo do que aconteceu tantas vezes na vida de Paulo, esse é o exemplo claro do que acontece na história de Jó. Todas as coisas ruins, terríveis, inimagináveis por nós, podem ser revertidas por Deus, fazendo cooperar para o seu bem. Então, nós podemos ver que através da história de Jó, Deus manifesta, durante todo esse processo que ele passa de provação, tratar o coração de Jó. Ele passa a descobrir coisas que até então para ele estavam ocultas, desapercebidas, questões da maneira como ele via Deus, da maneira como ele compreendia as coisas espirituais. O nível de maturidade de Jó era extremamente inferior antes de todo esse processo acontecer, e se torna muito superior, né? E nós vemos a sua fé, a sua confiança em Deus, a sua confiança no milagre, na provisão, no sobrenatural de Deus sendo expandido, sendo desenvolvido, e principalmente a restituição muitas vezes mais do que lhe foi tirado, né? Quando nós vemos lá o final do livro de Jó, já avançando todo aí essa leitura que você pode fazer nesses dias, para o Senhor trazer a você mais reflexão e meditação sobre esse assunto. No capítulo 42, abra lá, versículos 10 a 17, nós vamos encerrar aqui. Nós temos o momento da grande vitória, o momento que o nosso coração se alegra, que se enche de esperança ao ver que
todo esse processo de dor, de sofrimento, de provação que ele tem, não o leva a um prejuízo permanente, né? Nós vamos falar, eu creio que numa próxima oportunidade, sobre aquilo que é permanente, aquilo que não há restituição, né? Pessoas que morrem, como nesses dias têm morrido pessoas próximas a nós por essa doença e por outras coisas, acidentes trágicos, outras enfermidades, a violência da humanidade tem ceifado tantas vidas, e nós vemos situações em que aparentemente não há restituição, mas nem assim, irmãos, o Senhor deixa de ser bom e fiel e cuidar de nós e nos dar a vitória naquilo que nós necessitamos. Então, Jó 42, a partir do versículo 10 diz assim: quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Olha só, o Senhor o tornou próspero de novo. E o que aconteceu então? É o final da provação. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs, seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele à mesa de sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. Veja que a visão deles é essa: o Senhor enviou essa provação, mas nós sabemos que a provação surgiu de quem? Do diabo. Ele que queria tentar, ele que colocou a tentação contra o próprio Deus e contra Jó. O Senhor as provações que o Senhor tinha enviado contra ele, cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó na sua segunda, olha só isso aqui interessante, o Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. Nós não sabemos, o texto não menciona quantos anos Jó tinha quando tudo isso aqui aconteceu, mas se ele já tinha muitos filhos, muitos bens, possivelmente ele já era alguém de uma certa idade. Não menciona quantos, mas aqui a palavra divide a vida dele antes dessa provação e depois da provação. Mas você vai ver quantos anos ele vive depois da provação, para você ter uma ideia de, não importa se ele tinha 40, 60 ou 80, ele viveu muito mais do que eu e você temos perspectiva de viver hoje. Ele viveu muito mais que isso após a provação. Olha que coisa maravilhosa. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou a primeira filha Gemina, a segunda Késia e a terceira de Queren. Vocês não sabem, né, o nome da Queren, né, do Léo e da Cris. A Queren, só que aqui tem um complemento, a Puc. Em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os irmãos dela. Depois disso, irmãos, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Então morreu depois de uma vida longa e plena. Aqui a palavra não fala se foi com a mesma mulher, né? Não fala o que sucede com a mulher de Jó, se foi o caminho, mas vamos acreditar, irmãos, que ela entrou no processo também, né? Que Deus tratou Jó, mas tratou ela sofreu, ela perdeu os filhos, né, junto com Jó, perdeu os bens, né, teve ali o marido naquela situação de calamidade, né. Quem já viu o marido enfermo, né, as mulheres sabem aí a dificuldade que é, né, dengoso, irmãos, que isso, não fala isso não, eu também tive Covid esses dias. Então, mas enfim, nós vemos a restituição, a restauração de Jó, e isso é um exemplo para nós de como Deus manifesta graça. Você vê que Deus aqui levanta até mesmo seus parentes, seus amigos que desapareceram, mas eles surgem novamente e vêm trazer conforto e alegria. Então, eu queria concluir isso e dizer a vocês sobre essa complexidade que é para o nosso coração lidar com o sofrimento, e principalmente quando parece ser de uma provação, e principalmente quando parece ser algo injusto. Afinal de contas, se Deus me ama, por que eu estou sofrendo da forma como estou sofrendo? Não é tão fácil para Deus, que possui, né, todo o ouro, toda a prata, todo o poder, toda a autoridade, né, Ele que pode fazer todas as coisas.
que pode me proteger, me livrar de todo mal. Por que eu posso passar por uma situação assim tão terrível? E nós vamos aprender com a história de Jó, que dentro de tudo isso existe uma ação maligna, que tenta contra as nossas vidas. A própria palavra adverte, o diabo é como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, alguém que ele possa tragar. Ele não brinca de ser diabo. Às vezes a gente brinca de ser cristão, mas ele não brinca de ser inimigo, ele não brinca de querer roubar, matar e destruir as nossas vidas. Então nós precisamos atentar que há algo sério em jogo, há uma guerra em jogo. Nós não estamos vivendo dias de tranquilidade, espiritualmente falando, são dias de combate, dias de guerra, e nós precisamos então nos preparar para isso. Nós precisamos estar com a nossa fé firmada, com o nosso coração, as raízes muito bem alicerçadas no fundamento, né, nos preparando. Nós vemos que a soberania de Deus em nenhum momento deixa de existir. Então, se nós recorrermos a Ele, se nós recorrermos em fé, o Senhor vai nos mostrar o que está acontecendo pela outra perspectiva. Se na nossa perspectiva nós não conseguimos compreender e achamos que a culpa é de Deus, Jó não culpa a Deus, mas nós, vendo a história dele, sabemos pela outra perspectiva que haviam mais fatores, que havia a ação do inimigo, que havia inclusive uma situação onde o próprio Deus usa com esperteza contra o inimigo. Quem cai na armadilha não é Deus, nem Jó, mas o próprio Satanás. Que assim seja nas nossas vidas, irmãos, que nós venhamos vencer o inimigo, que a nossa vida seja uma cilada para derrotar Satanás, assim como Jesus, quando o diabo imaginou que venceu Jesus matando ele na cruz, foi ali que Jesus pisou a cabeça da serpente, como havia sido profetizado. Que nós também sejamos assim, sejamos aqueles que vão vencer, mesmo nos momentos onde nós achamos que estamos sendo derrotados, o Senhor nos dá a nossa vitória, amém? Vamos nos colocar de pé então, vamos orar e crer que esse Deus tão maravilhoso, Ele tem algo reservado para nós, e a restituição de qualquer coisa que tenhamos sido prejudicados, é muitas vezes maior no Senhor. Você pode desfrutar disso aqui nessa terra, ou você pode desfrutar disso no que o Senhor tem para dar aos seus filhos como recompensa na eternidade, no seu reino. Mas a certeza é essa, nós nunca vamos dever nada, o Senhor nunca vai ficar devendo nada a nós. Tudo aquilo que Ele tem prometido, tudo aquilo que de alguma maneira Ele tem contabilizado como obras em nossas vidas, isso jamais será perdido, isso jamais será colocado como sendo um prejuízo. O Senhor há de nos restituir, seja nessa vida, o Senhor há de fazer justiça, o Senhor há de nos dar a recompensa, o Senhor é fiel, e a sua recompensa, a sua justiça, a sua restituição é muitas vezes maior. Por isso vale a pena permanecermos firmes, vale a pena permanecermos confiantes, vale a pena guardarmos o nosso coração e não pecarmos pela murmuração, não pecarmos achando que Deus tenha nos abandonado, não pecarmos achando que Deus de alguma maneira esteja sendo maldoso, esteja sendo injusto, mas guardarmos o nosso coração proferindo louvores a Deus, guardarmos o nosso coração permanecendo fiéis, dando glória a Deus, adorando o Senhor, mesmo diante das dificuldades. Como nós falamos, romper em fé é você glorificar a Deus e crer que se o mar à sua frente não se abrir, você vai poder andar por sobre as águas, mas o Senhor jamais será envergonhado, o nome do Senhor jamais será envergonhado, o Senhor dos exércitos jamais será, jamais foi, Ele não é de nenhuma forma ameaçado pelo inimigo, o seu inimigo é muito menor do que o nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso nós nos prostramos diante dEle. Senhor, eis-nos aqui, Pai, eis-nos aqui nessa noite, mais uma vez, diante do Senhor, com os nossos corações, Pai, recebendo, ó Deus, a certeza de que o Senhor nos ama, de que o Senhor, ó Deus, cuida de nós, de que o Senhor é bom, de que o Senhor, ó Deus, apesar das circunstâncias, de que o Senhor, apesar das provações, apesar das tribulações, sejam elas gerais, sejam elas específicas, o Senhor está conosco e não nos desampara.
E o Senhor, ó Deus, pode usar até mesmo essas circunstâncias. O Senhor pode usar até mesmo a sagacidade do diabo para que isso se torne em benefício para as nossas vidas, para que isso se torne em crescimento espiritual, para que isso se torne em novidade, em transformação, para que isso, ó Deus, venha glorificar o nome do Senhor, ó Deus, para que isso venha servir como uma maneira de prosperarmos mais do que já prosperamos em nossas vidas. Ó Deus, eu creio, Senhor, na verdade da Tua palavra, Pai, nós confiamos na verdade da Tua palavra, que ela seja afirmada em nossos corações nessa noite, que nós possamos nesse momento, mais uma vez, adorar o Senhor. Quero que você, mais uma vez, tenha esse momento para glorificar o Senhor, para entregar a Ele toda a sua gratidão, todo o seu louvor, toda a sua adoração, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O inimigo foi, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Luz para sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Deus. Tu és maravilhoso, Tu és bom. Nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por todo o seu amor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que o Senhor abençoe a cada um, na sua casa, no seu retornar nesses dias. E pela graça de Deus, domingo que vem, estaremos novamente. Amém?